Fala galera, tô aqui para compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu recebi essa palavra hoje e queria compartilhar com você. E existe uma diferença, né, entre temor do Senhor e o temor daquilo que o Senhor pode nos punir, o que o Senhor pode nos fazer. Existe uma grande diferença. E eu achei bacana que um pastor trouxe essa palavra hoje. Ele fez uma comparação muito bacana. E ele falava acerca do casamento. O jovem casado, o homem jovem casado, ele tem uma lista de coisas para fazer. Sair com os amigos, jogar futebol, fazer as coisas que ele sempre fez. E ele tem uma lista de coisas e quando ele acaba se casando, algumas coisas a esposa não gosta, ou não concorda. E ele fala assim, não, eu vou fazer porque eu quero. Eu posso, você não manda em mim, você não é minha dona, você não é minha mãe, você não manda, eu vou fazer e acabou. E ele dizia o seguinte, que quando ele chegou aos 25 anos de casado, é interessante que esse ano eu faço 25 anos de casado, ele falou que olhou para a esposa dele e falou assim, eu desisto de mudar, desisto de lutar e eu vou investir no meu casamento, eu vou investir nessa relação, eu vou priorizar essa relação, eu vou priorizar essa comunicação, essa conexão que eu tenho com a minha esposa. E então ele falou que com o passar do tempo, ele foi diminuindo a relação de coisas que ele fazia, que ela não gostava ou que atrapalhava a conexão dele com ela, porque ele entendeu que a conexão com ela era mais importante, o amor que ele sentia por ela era mais importante. E ele falou que chegou a um ponto de que essa relação das coisas que ele faz, que ela não gosta, diminuíram bastante ou quase acabaram. E ele vai fazer esse paralelo, porque ele fala assim, era o temor que eu tinha da minha esposa. O temor à minha esposa é o princípio da sabedoria. É aquela velha máxima que é melhor ser feliz do que ter razão, mas na verdade, brincadeiras à parte, é o que rege a nossa vida. O que é mais importante para mim? É a conexão com a minha esposa ou fazer o que eu quero e acabou? E ele entendeu que a conexão com a esposa dele era mais importante, então muitas coisas ele deixou de fazer. Ele priorizou a conexão com a esposa, priorizou o casamento. E ele chama isso de temor à minha esposa. E ele faz essa comparação com o temor ao Senhor. A mesma coisa. Eu não temo o Senhor porque Ele pode me castigar, mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, é você priorizar a sua relação, a sua conexão com Deus, em detrimento das coisas que você quer fazer porque quer. Então, com o tempo, você vai diminuindo as coisas que atrapalham a sua conexão com o Senhor. Você vai parando de fazer aquilo que chateia o Senhor. E aí, quanto mais você diminui essa relação das coisas que você faz que atrapalha a sua conexão com o Senhor, você aumenta a sua conexão com Ele. Você dá mais prioridade. A sua conexão com Deus é mais importante. E ele fala que isso é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é você priorizar a relação, a conexão que você tem com Deus. Eu achei maravilhosa essa comparação. E o nosso casamento também tem que ser assim. Na verdade é isso. Eu já há muito tempo, eu falo essa frase para os amigos, que é melhor ser feliz do que ter razão, mas a verdade é essa. Eu tenho que priorizar o meu amor, o meu casamento, a minha conexão. Então algumas coisas eu deixo de fazer. É claro que nós não somos paus mandados ou não somos obrigados a fazer as coisas, mas se você ama a sua esposa, se você tem um bom relacionamento com ela, se você ama a sua casa, você começa a priorizar essa conexão. E algumas coisas você deixa de fazer porque a sua prioridade é a sua casa, a sua família. E tem que ser assim, O homem tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar da sua esposa, tem que zelar pela sua família. E muitas coisas que nós fazemos antes, não fazemos mais. E eu achei muito interessante isso, porque antes de fazer 25 anos de casado, porque no final desse ano eu faço 25 anos de casado, eu já deixei para trás algumas coisas. A gente sabe, o que incomoda a nossa esposa. E da mesma forma a esposa sabe o que incomoda o marido. E quando você prioriza a sua conexão, o seu casamento, você não vai se anular, mas você vai priorizar, deixar de fazer algumas coisas, para que você possa priorizar o seu casamento, o seu amor, a sua relação com a sua esposa, com os seus filhos. E assim também é com Deus. E que você possa hoje pensar nessa palavra, meditar nessa palavra. O que eu tenho feito que tem atrapalhado a minha conexão com Deus? Isso é o temor ao Senhor. Não é ter medo de ser castigado, mas o temor ao Senhor é o que eu posso fazer para estar mais perto dele, a minha conexão. Eu tenho que ter mais conexão, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais Bíblia, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas para me aproximar mais de Deus. Essa foi a comparação que o pastor fez hoje, eu achei maravilhosa. O temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, E ele fala, o temor à minha esposa é o princípio da sabedoria no meu lar. E é verdade, para que você tem que ter um lar com brigas, com desavenças, atritos desnecessários? Então a gente pode começar a se moldar
se moldar para ter uma relação melhor com a nossa esposa e com a nossa família. Assim também é com Deus. A gente vai se moldando. Algumas coisas que eu sei que não agradam a Deus, eu vou deixar de fazer, porque eu priorizo a minha conexão com o Senhor. E quanto mais tempo eu passo com o Senhor, mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim. Deus, ele não quer te punir. Deus, ele quer te trazer para perto. Pense sempre nisso. Deus não é um Deus malvado que quer punir, que quer arrebentar o ser humano, não. Ele quer proximidade, ele quer conexão, ele quer trazer você para perto. Então tudo que Deus faz por você é para trazer você para perto. Deus não tem prazer, né, quando o ímpio se machuca. Deus não tem prazer em punir aqueles que saem do caminho, não. Porque o prazer dele é ter conexão com você. Então Deus não é um Deus que sai batendo e punindo por raiva, não. Ele quer te ensinar, ele quer te corrigir, ele quer te trazer para perto dele. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração, meditar nisso e comece a fazer uma relação daquilo que tem atrapalhado a sua conexão com Deus. Priorize a conexão com Deus, abandone aquilo que você faz que deixa Deus triste e comece a fazer aquelas coisas que deixa Deus mais feliz, que traz Ele para perto de você, porque Ele vai começar a revelar para você os planos dele. Eu tenho certeza que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e que você possa guardar essa palavra no seu coração, meditar nela e, se possível, passar esse vídeo para outras pessoas que precisem escutar essa palavra, que é hora de darmos atenção, é hora de priorizarmos a nossa conexão com Deus, é hora de priorizarmos a nossa conexão com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, é hora de priorizarmos a conexão com a nossa casa, com a nossa família e a conexão com o nosso Deus. Então que possamos abandonar aquilo que está atrapalhando, para que possamos aumentar a nossa conexão, para que possamos estar mais perto da nossa casa, da nossa família e do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.